Recentemente tivemos uma pandemia e com essa pandemia veio uma polêmica sobre o uso da máscara ser importante ou não. Qual que é a importância do uso da máscara? Olha, eu vou falar por experiência do meu marido que trabalha dentro do hospital. Eles já usam máscara lá há muito tempo, então desde antes da pandemia. É importante sim, porque o que eu tô falando agora pra você, eu tô cuspindo em você, né? Então, como a gente sabe que o vírus do Covid, ele é por meio da respiração, tudo, então, pra mim foi super importante o uso da máscara durante a pandemia. E qual que é a sua experiência com a máscara? Ah, cara, eu tenho rinite, né? Então, assim, a respiração pra mim já é super difícil já. Foi difícil, mas usei sempre. Então, hoje em dia, se me dá um resfriado, eu já coloco a máscara. Se a gente vai em um lugar, por exemplo, onde tem médicos e hospitais, a gente coloca a máscara. A gente aprendeu que isso é uma coisa importante agora no dia a dia. E com as notícias saindo sobre esse potencial do vírus, você tem medo desse... Se eu tinha você medo? tinha medo Olha, desse vírus? eu tinha mais medo quando meu marido falava em relação ao hospital que ele trabalhava. No começo, eu fiquei meio relutante. Eu falei assim, não, uma coisa boba e tudo mais. Mas conforme foi subindo os casos e ele falando pra mim como estava no hospital, que era importante, eu comecei a ficar com medo. No sentido assim, eu não ia ver os meus pais são do grupo de risco, então eu fiquei muitos meses sem ver meus pais para não correr o risco deles pegarem. Evitar muito ir nos lugares. Então, por exemplo, ir no supermercado ia a cada 20 dias, né? Evitar mesmo ir no meio de aglomeração. Mas realmente eu tinha medo conforme foi subindo os casos. E A outra. E no geral? A outra. A outra? Você tá vacinando? É. Mas você vai pular essa daqui? Não, tá, pode ir. Tá. E no geral, nessa sociedade que a gente vive, você acha que o medo foi exagerado? Não, eu não acho que o medo foi exagerado. Eu acho que foi até pouco, assim. Eu acho que alguns governantes tiraram sarro de uma coisa que foi extremamente absurda no mundo inteiro, entendeu? Então, morre muita gente todos os dias, mas foi uma doença que matou muita gente por causa de certos governantes que tiravam sarro ou minimizavam a situação. Você está vacinado? Hoje eu estou com 3 doses. E confia nessa vacina? Eu confio sim. Eu há um mês atrás, na pandemia inteira, eu não peguei Covid nenhuma vez. Eu fui pegar mês passado. E eu não tive nenhum sintoma. Eu peguei porque o meu marido pegou dentro do hospital e eu fui fazer o exame e estava positivo. Eu tive apenas uma tosse e super leve. Então eu acredito que a vacina tem ajudado muito de eu não ter tido uma febre ou ter ido parar no hospital ou algo assim. Muito obrigado pela entrevista. Para aqui. Bate palma já. Agora é só esperar. Pode começar? Boa tarde. Boa tarde. Recentemente a gente viveu em um período de pandemia e teve uma polêmica sobre o uso da máscara. Qual é a importância do uso da máscara? Bom, em relação ao uso da máscara, ela é de extrema importância para que a gente consiga controlar a contaminação do vírus. Eu acho que no início da pandemia era o que nós tínhamos de mais eficaz e comprovado, e talvez a única coisa eficaz, comprovado e acessível, porque era algo que já existia. E é isso, máscara era e continua sendo extremamente necessário por conta de Covid-19, mas também para outros efeitos. Eu acho que a gente podia ter aprendido com isso também. E qual a sua experiência com o uso da máscara? Eu usei máscara de uma forma muito, muito, muito tranquila. Eu não trabalho, né? Do meu trabalho não depende do uso de máscara, como
profissionais da saúde, por exemplo, mas para mim foi extremamente tranquilo, não foi desconfortável nem nada. Conheço pessoas, sei que para muita gente o uso de máscara foi bastante ruim, bastante problemático, mas em relação a mim, a minha experiência foi bem tranquila. E com essa informação que a gente teve sobre o vírus, você teve um medo desse vírus? Demais, muito medo. No geral, esse medo que se espalhou aí, que foi noticiado, essas coisas assim, o medo na sociedade foi exagerado? Não sei se exagerado, eu acho que a gente teve que lidar com muitas informações e a gente não tinha muita clareza de quais dessas informações eram verdadeiras, quais não eram, o que era científico e o que não era uma coisa nova para todo mundo. Algumas pessoas elas sofreram mais essa questão do medo do que outras, mas não sei se eu diria que foi exagerado, sabe? Eu acho que a gente estamos enfrentando um vírus que ele mata, então se a gente está falando sobre a vida das pessoas, não consideraria como um exagero ter medo. Eu acho que foi aceitável, está sendo aceitável ter medo. Você está vacinado? Vacinado. E você confia nessa vacina aí? Totalmente. Confio na vacina, confio na ciência e acho que é isso que nos ampara e é isso que nos garante ter um controle desse medo neste momento. Então, máscaras num primeiro momento, depois vacinas, alguns tratamentos. Eu acho que isso deu uma amenizada no medo, né? E a gente conseguiu retornar e retomar algumas atividades, ainda com medo, só que de uma forma mais tranquila. Obrigado pela sua opinião. Eu que agradeço. Recentemente vivemos um período de pandemia e tivemos várias polêmicas sobre o uso da máscara. Qual que é a importância do uso da máscara? Bom, o uso da máscara, na minha opinião, é importante porque o vírus é transmitido através do ar, né? Contato, se a gente pegou em alguma coisa, levando no olho, na boca, é por ali que a gente pega o vírus, né? Então a máscara ajuda a proteger pelo menos a região da boca, o nariz, né? Que é onde a gente rela muito a mão. Principalmente a boca e o nariz. O olho não tem como, né? Mas a boca e o nariz é importante. A pessoa tosse do nosso lado também, né? Então é importante a gente usar máscara. E qual a sua experiência com o uso da máscara? Tive que usar, usei bastante. Incomodava, mas tive que usar. Agora já tá mais... Por conta das vacinas, já deu uma relaxada, né? Mas mesmo assim, ainda de vez em quando... Eu pego o ônibus para trabalhar, para vir trabalhar, para ir embora. Sempre uso. Que é onde tem muita gente, né? E com esse vírus aí, você achou que foi... teve muita informação sobre ele? E você teve medo do vírus? Eu tive. No começo, né? Não tinha vacina, não tinha nada. Era muita gente morrendo. E a gente não sabia como ele se proliferava, né? Então, eu tive medo de pegar, nem tanto por mim, mas pelos meus pais também, que já tem uma certa idade, então eu tive medo. E no geral, assim, na nossa sociedade, você acha que o medo foi exagerado? Teve gente que teve um medo exagerado, né, mas também a gente não pode julgar, né, porque no começo foi feio, né, era muita gente morrendo, tudo, então eu acho que cada um sabe do seu medo, né? Mas eu tive bastante medo. Você está vacinada? Tô vacinada. E você confia nessa vacina? Eu confio desconfiando, né? Foi uma coisa muito rápida, né? Mas a gente tem que tomar. A vacina a gente toma desde quando nasce, né? Então é uma coisa que a gente tem que confiar. Confiar e tomar as devidas precauções, né? Com seu cuidado. Obrigado.